De volta com o Papo Mãe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em dezembro, a gente teve aqui um programa lindo falando sobre mães adotivas. E quando acabou, a gente ficou com aquela sensação de que a gente poderia ter falado mais e que tem tanta coisa bacana para falar sobre esse assunto. Esse é um tema tão pouco explorado, são muitas as dúvidas e muitas crianças também precisando de colo. Então, nós fizemos várias matérias para trazer mais informações para vocês. Vamos ver. É verdade, mamães. O programa que nós tivemos falando sobre adoção foi um de maiores repercussões. Nós ficamos bem felizes. Ele foi ao ar no Natal. E aí Deus começa a mexer no nosso coração, né, Luciene? Assim, vamos falar mais sobre isso. Eu já estou toda orgulhosa aqui, que eu vesti literalmente a camisa da adoção. Já estou aqui no CRIA com a Luciene Pinheiro, que foi promovida. Agora ela vai ser nossa repórter. A partir de agora, ela vai trazer sempre esses comentários, essas perguntas, essas curiosidades do mundo da adoção. Mas eu quero começar aqui perguntando por ela. Você tem 4 filhos. Como é que você dá conta? 4 filhos por adoção, né? O que não faz diferença nenhuma. Como é que você consegue dar conta? Você é professora, doutora, voluntária do CRIA e 4 filhos em idades diferentes para tomar de conta. Como é que você consegue articular tudo isso, menina? É com muito planejamento, né? O que nos motivou a adotar, principalmente uma adoção tardia, que são crianças com mais de 2 anos, foi porque é uma criança que está já começa a falar. A minha primeira filha veio com 5 anos. Então a gente já sabe que tem uma autonomia, né? Como é que funciona a adoção de irmãos? Ali, em relação a isso, eu tenho uma experiência muito positiva. Eu tenho 4 filhos, né? E só os 2 primeiros são irmãos biológicos. O segundo e o terceiro não é biológico. Mas aí, como a gente conhece o abrigo e tem contatos com as ciências sociais do abrigo, a gente consegue ver quais são as famílias que adotaram os irmãos e por meio do abrigo, então por meio do CRIA, o CRIA também já foi esse mediador, saber se essa outra família quer fazer esse contato com essa outra família que adotou para que os irmãos tenham vínculos afetivos, né? Sim. Aqui a gente está a foto dos meus 2, mas aí... Isso foi em 2010, né? Você já tem mais, já dobrou aqui, já multiplicou. Mas lá dentro a gente tem o irmão da minha terceira filha, que nessa exposição tava, e aí 3 anos depois eu adotei o irmão dessa criança que foi adotada. Hoje no Brasil tem mais de 40 mil crianças abrigadas, né? Então, quando a gente vai pensar isso como mãe, são 40 mil crianças, gente, que não vão receber hoje um boa noite, que vão dormir sem um afago dos irmãos, que não tem uma rotina, né, de estudo, de ir para a igreja, de ir para a casa das avós, de brincar num parquinho. Quando a gente fala em projetos de abrigamento, a gente sempre tem que lembrar que um dia num abrigo é muito tempo, não é pouco, não. Então, assim, quando a gente fala assim, tem alguns projetos que o CRIA desenvolve, como Madrinha do Coração, Família Acolhedora, são paliativos? Não, são projetos que ressignificam a vida dessas crianças. Eu lembro que você comentava com a gente, logo depois da gravação do programa, que a gente ficou conversando horrores, né? E aí você perguntou pra sua filha o que é que você tá mais feliz agora que você tá... Conta pra gente essa história da tua filha. Que a mais nova, Ana Beatriz, que chegou no Natal para passar o Natal, foi ficando, e agora a gente já tá no processo de adoção. E uma vez eu, no carro com ela, perguntei: Bia, o que foi que de melhor aconteceu na tua vida depois que tu veio para nossa casa, foi acolhida pela nossa família, e nós fomos para a praia, você foi para o cinema, vai para o clube, vai para o churrasco com seus amigos, o que foi de melhor de tudo que aconteceu? Ela olhou para mim e disse: mamãe, o melhor de tudo foi que eu não tenho mais piolho. Já pensou, gente? Então, assim, com coisas que era para ser mínimas, mas para quem passou 8 anos com piolho, não ter piolho é um acontecimento. É mais importante do que um final de semana na praia, ou mais importante do que coisas bem de valor, aquele cuidado, aquele zelo. Então, assim, é importante demais esse espaço que o programa está abrindo, porque a gente vai ter muito assunto para conversar, a gente vai tirar dúvidas de muitas pessoas. Né? Vocês já podem estar mandando as suas perguntas, os questionamentos, que a gente vai buscar responder todos, de forma até particular. Quem tiver um questionamento mais específico, pode enviar a pergunta para o programa ou para o CRIA, que a gente vai ter esse acompanhamento individual. Anota aí, ó, papomãe@cidadeverde.com,
que é aí a Luciene, a Francimeli. O CRIA tem uma equipe maravilhosa para tirar todas as suas dúvidas. Ou ainda que por acaso, eu não sei se eu quero ser mãe por adoção, mas eu quero pegar uma criança, passar uma tarde linda lá na Vila dos Sonhos, ou passear no shopping, ou fazer, né, assim, no final de semana. Nossa, para ela já vai significar muito. A gente vai voltar agora sempre com informações sobre mãe de adoção, que é a coisa mais linda desse mundo. Fiquei muito feliz em conhecer todo o pessoal da CRIA, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu fico horas e horas imaginando quantas crianças que merecem uma família, um pai e a mãe, né? Vamos voltar a conversar então sobre a alienação parental. A gente ficou no último bloco, você estava conversando pra gente sobre as consequências que isso pode trazer com o filho. Então, muitas vezes a mãe quer afastar a madrasta, ou tem medo que, por acaso, o filho ame mais a madrasta do que ela mesma e fica falando mal, enfim. Fale um pouco mais sobre isso, que consequências que isso pode trazer para os nossos filhos. Né? Como o próprio nome diz, aliena, né? Aliena mesmo, é construir, é como se fosse uma lavagem cerebral. Você constrói uma imagem negativa do genitor ou da genitora. Então, pode ser da mãe para a madrasta, ou da madrasta para a mãe, ou do pai, enfim, como o advogado. Exatamente. Qualquer membro daquela família que tenha a responsabilidade sobre aquela criança pode criar nessa criança uma imagem negativada desse genitor. Então, quais são as consequências principais? Primeiro, a capacidade de saber amar integralmente um ser humano. Então, você constrói na criança uma capacidade dela ter raiva, dela criar uma imagem negativa sobre estereotipar, eu diria assim. Antes de conviver, já criar uma imagem negativada daquela pessoa. Então, a criança vai crescendo com aquele modelo de comportamento, com aquele modelo de personalidade. Construção afetiva. Veja só, o lar é o local onde, genuinamente, todos nós nos sentimos acolhidos. Então, quando eu digo todos nós, é pai, a madrasta, a mãe, o avô, todos nós, a criança inclusive. Bom, se eu tenho um lar onde tem uma alienação parental, ali existe uma maldade de um dos lados. O que ocorre? Dentro da criança existe o lado bom e o lado ruim para ele. Então, ele não vai saber escolher isso. Ele vai acreditando porque a palavra de um pai, de uma pessoa que tem responsabilidade sobre aquela criança, tem peso. Então, tudo que uma mãe diz tem peso, tudo que a madrasta diz tem peso, tudo que um pai diz tem peso. Então, aquilo para a criança é uma verdade universal, que não é para o adulto, né? Ele vai conseguir mudar aquilo com as relações dele. Então, é um dos grandes prejuízos a parte de cognição da construção da afetividade, a construção de vínculo, principalmente, né? Que ele vai ter uma dificuldade enorme, e a construção das próprias relações interpessoais que ele vai ter na construção do ciclo de amizade dele da juventude. Isso quando criança ou o próprio jovem. Doutora Gabriela, uma vez eu ouvi que, às vezes, a mãe, ela não gosta, ela tem raiva do pai por algum motivo e ela se resguarda para não falar isso para o filho, mas que os filhos acabam percebendo, acabam sentindo isso. É verdade, doutora? Isso é verdade. A criança... O melhor que a mãe tem que fazer é perdoar mesmo e não tentar esconder do filho. Você tem que resguardar a integridade da criança. Então, a gente sempre trabalha em cima da criança, porque é a que vai ser mais prejudicada. O que eu costumo muito, às vezes, em consultório falar olha, pai, mãe, vamos conversar. Então, você não precisa expor o problema que vocês estão passando para a criança, porque a criança ela internaliza de uma forma muito diferente do adulto. E elas sacam tudo, né, doutora? E às vezes acontece da criança se aproximar demais do pai ou da mãe, de quem for o responsável da guarda, em caso de separação. E a mãe ou o pai, ela acaba querendo desabafar com a criança. Ai, gente, imagina Isso o peso acontece. que essa criança recebe, então, a carga que essa criança recebe. E essa aproximação não é somente porque eu vou ouvir, vou entender minha mãe ou meu pai. Essa aproximação é justamente porque eu tô do lado deles porque eu gosto. Então isso prejudica a criança. Fica então um recado para todas as mamães, madrastas, que acontece essa raiva, acontece esse rancor, mas reflete sempre no filho. Se a gente quer o melhor para o nosso filho, então vamos evitar fazer isso. Um beijo grande, mais amor para todos nós. Se você quer rever tudo isso, entra lá no CV Play, tá? E você pode mandar também e-mail para papomãe@cidadeverde.com, mandando a sua sugestão. A gente pode trocar uma ideia através do direct no Instagram, @AlinePapoMãe. Até domingo que vem.